Olá, meu nome é Roner Anderson, mentor de coaches e líderes, e eu trago hoje uma discussão muito interessante. Eu vejo pessoas com muitas dúvidas e se perguntando qual é o melhor método de coaching. Vou trazer para você uma visão bem ampla e bem clara a respeito de qual é o melhor método de coaching. Você está curioso? Então, aguarde comigo, já volto para falar para você qual é o melhor método de coaching. Roda a vinheta, Kenny. Então vamos aos fatos. Qual é o melhor método de coaching? Você já se perguntou também? Você tem curiosidade de saber? Eu vou falar para você como eu penso qual é o melhor método de coaching. Alguns anos atrás, não faz tantos anos assim. Alguns anos atrás, eu tive uma academia de artes marciais em Porto Alegre. Se chamava CAN, Centro de Artes Marciais. Eu ia muito treinar lá, mas eu nunca fui professor de artes marciais. Eu pratico desde criança, desde os meus 12 anos, na verdade. Meu pai era mestre de jiu-jitsu e me ensinou, desde pequenininho, que a gente tinha que saber se defender. Então eu sempre tive muita curiosidade de aprender muitas artes, muitos estilos de artes marciais. Eu comecei com boxe, depois fui pro Kung Fu. Do Kung Fu eu pratiquei vários estilos, luta livre, jiu-jitsu, enfim, muitas coisas. E eu sempre tive curiosidade. Onde está o limite da aprendizagem? E era curioso porque nesta academia que eu tinha, eu ia treinar, apenas treinar. Então eu fazia trocas de técnicas com os professores. Era muito comum, principalmente ao sábado, eu passava uma tarde inteira treinando com eles, passando o que eu sabia e aprendendo o que eles tinham para me passar. E foi curioso que eu me lembro de uma ocasião que os alunos, eles me viam com muita frequência treinando com esses professores de artes marciais. E um dia um grupo de adolescentes, tinham uns mais baixinhos também, chegaram assim: professor Roner, a gente quer saber do senhor qual é a melhor arte marcial. Quem é que ganha no combate? É o lutador de karatê que ganha do de Kung Fu? É o do Kung Fu que ganha do boxe? É o boxe que ganha do judô? E assim eles começaram. Vocês imaginam, um grupo de adolescentes, mais uns baixinhos? Eu fiquei assim, né? E agora? A resposta que eu dei é a mesma que eu dou para quem quer saber qual é o melhor método de coaching, que é: vence aquele que estiver melhor preparado. O melhor método de coaching é aquele em que o coach está melhor preparado. Eu sei que talvez algumas pessoas pensassem: ele vai dizer que é o método dele, é o Coaching Zen, ou o Real Need, que é o método que eu utilizo nas empresas. Na verdade, é muito importante que se entenda: não existe um bom coach, não existe um coach de sucesso que não estiver bem preparado. O que é estar bem preparado? Bem preparado significa saber o que vai fazer, ter passado pelo processo, ter aprendido as ferramentas, utilizado as ferramentas em si, trabalhado as ferramentas num treinamento bastante extenso com outras pessoas, observado os resultados. E é muito importante, o coach, ele precisa estudar a mente, todo o nosso processo de como a mente funciona e os nossos comportamentos. O coach que não entende o ser humano, o coach que não estuda, inclusive a biologia humana, ele não vai saber quais são as reações químicas produzidas pelo organismo de acordo com as emoções que são expressadas em cada circunstância que o seu coach vai passar. Então é muito importante que o coach, assim como eu fazia quando comecei artes marciais, muitas vezes as pessoas pensavam assim: Roner, você está estudando anatomia humana, o que isso tem a ver com artes marciais? Tudo! Eu preciso entender quais são os pontos do corpo que são mais vulneráveis. Eu preciso saber se eu participar de um combate e eu tiver ser afetado de alguma forma, tanto muscularmente ou algum ferimento, alguma lesão, qualquer coisa, eu tenho que saber em que momento isso tem seriedade ou não e eu vou procurar um médico. Aconselho sempre procurar um médico, tá? Então tudo isso tem um envolvimento muito grande. Se eu quero ser coach de carreira, é importante que eu entenda como as empresas funcionam, como o mercado se encontra no momento, em que situação a política do país pode ter inferência ou interferência no processo. Como que eu vou desenvolver um trabalho de coaching com uma pessoa que quer alavancar a sua carreira e eu não compreendo como essa pessoa vai gerar oportunidades? Como o mercado vai abrir oportunidades? E daqui a pouco eu aceito simplesmente trabalhar um coach que quer subir na sua carreira e ele não tem nenhuma habilidade, só tem uma esperança de encontrar o trabalho dos seus sonhos, mas não tem nenhuma habilidade desenvolvida, clara, específica para alcançar aquele sonho. Ele vai fazer o coaching, não vai ter sucesso e ele vai pensar assim: puxa vida, eu errei, peguei um coach e não adiantou nada. Não é o coaching, é o coach.
Então é importante estar preparado. Você imagina um coach que quer um desempenho para emagrecer ou ter uma evolução esportiva. Como que você vai trabalhar um coach que você não entende esse mundo dos esportes, o do emagrecimento, dos resultados físicos? Você não tem que ser nutricionista, você não tem que ser técnico esportivo, nem ter formação, não estou dizendo. Pode ter, mas não é obrigatório que tenha. Mas você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa estudar, conversar com profissionais dessa área. Alguns coaches que me procuraram para o processo de emagrecimento, isso acontece. O coach vem com uma ideia e acaba indo para o caminho. Eu sei, eu vim buscar motivação. Roller, eu quero fazer um trabalho de coaching motivacional, porque eu não me sinto motivado, não me sinto focado. E daqui a pouco, o que é? A pessoa quer simplesmente eliminar alguns pesos da sua vida, porque é isso que está tirando a sua motivação. O que eu faço? Eu recomendo que procure um nutricionista, primeiro para entender como o seu organismo está, porque o nutricionista vai fazer esse trabalho. O meu trabalho é trabalhar a mente, o comportamento, mudanças de hábitos. E isto vai, inclusive, ajudar o profissional da área da saúde a também trabalhar muito mais eficazmente com este coach. Você também tem que compreender, no momento que você estuda e compreende o que você tem que fazer e qual é a sua responsabilidade como coach, você não vai querer fazer milagres. Você não é coach dos milagres. Que muita gente pensa que, eu sou coach de milagre. Tudo eu resolvo. Se você tem problema de relacionamento, me chame como coach. Se você tem problema de relações sociais, me chame como coach. Com cônjuge, me chame como coach. O teu problema é financeiro? Eu não sei cuidar das minhas contas, mas me chame como coach que eu te ajudo a resolver sua vida. Você quer alavancar na sua carreira? Se eu tenho a minha carreira alavancada ou não, não interessa. Eu sou o coach de carreira e vou te levar ao sucesso. Você quer aumentar o faturamento da sua empresa, melhorar o seu status no mercado, a marca da sua empresa? Então, eu sou business coach. Vem comigo. Isso não existe. Isso não existe. O coach, ele precisa escolher o mercado que ele vai trabalhar e ser bom naquilo que ele faz. O que é ser bom naquilo que ele faz? Porque eu já falei isso em outros vídeos, tem o paradigma de que tem muitas pessoas que acham que o coach só tem que treinar boas perguntas. E acaba que daqui a pouco você vai ter um coach que ele vai te relatar quais são as perguntas que ele faz. Aí você vai ver outro coach, são as mesmas perguntas, mas para um pouquinho. As pessoas têm mente diferente, elas pensam diferente, elas agem diferente, têm vivências diferentes, experiências diferentes. Como que a mesma pergunta vai dar jeito? Até pode. Não estou dizendo que não funcione a mesma pergunta para um para o outro, mas a maneira como você vai conduzir a pergunta e para onde você quer que esta pergunta leve o teu coach é que vai fazer toda a diferença. E se você leva para o caminho errado? Então é importante você entender, a melhor metodologia de coaching é aquela que você resolve se dedicar mais. Daqui a pouco, eu não vou citar aqui, eu deixo bem claro, eu acredito que todas as metodologias de coaching têm algo de bom. Algumas muito mais que outras, da forma como ela é ensinada, do processo como ele é entregue para o aluno que está na formação de coaching. Agora, o aluno que é interessado, assim como na universidade, você vai fazer uma formação, se você fizer a formação apenas para sair com um certificado, agora eu estou formado, você vai para o mercado e vai quebrar a cara. Não vai fazer o que você trabalhou, talvez, os seus estudos durante 5, 6 anos, tem gente que até mais. A medicina, quanto tempo leva? Não quer dizer que a pessoa vai sair da universidade pronta, então tem que estudar. Enquanto se forma e depois que se forma, vai estudar a vida toda. Então, um coach que pensa, que faz uma formação e não precisa mais nada, porque já fez a formação. Eu escolhi a escola mais bambam, eu escolhi o professor mais show, eu escolhi o Roller. Se não estudar, vai fracassar. Ponto. Não existe coach do milagre. O que existe é o coach que se dedica, é o coach que se esforça, é o coach que estuda e é o coach que sabe a responsabilidade que ele tem com outro ser humano. Então não fale, não seja um coach comum. Não seja um coach do milagre. Seja um coach que realiza. Comece realizando por você. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Se gostou, dê aqui o seu curtir, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, se estiver no Facebook, compartilhe com seus amigos, espalha, porque está na hora de nós entendermos, chega de fazer o coach todo coloridinho. Eu sou coach, eu sou bem realizado. Não é assim. O coach realizado é aquele que não para de aprender a aprender. Muito obrigado, até o próximo encontro.